Boa noite, Olá, Kátia. boa noite. Tudo bem? Que prazer ter Tudo você aqui. Muito ótimo. obrigado por aceitar o convite. Tá, e obrigada pelo convite, ainda mais no dia especial, que hoje é dia do pediatra. Olha que Exatamente. Antes de bacana. você entrar, eu estava dizendo às pessoas que hoje era uma live especial, porque é o dia do pediatra e a gente então convidou uma pediatra muito conhecida no Rio de Janeiro, professora da UERJ, Legal. presidente da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Então, obrigado, Kátia. Obrigado. Ah, Kátia, tem uma curiosidade muito grande assim. Como é que foi a sua vida como pediatra durante esses piores meses aí da Covid? Pois é, eu acho que a vida como de toda a população mundial mudou, né? Nesses meses todos, nós fomos atravessados por essa pandemia. E a vida no meu dia a dia, além de pediatra, né, do trabalho ali da assistência, eu tenho um trabalho de professora, sou professora da UERJ, da Estácio. Tive que, assim, de um dia para o outro, aprender a fazer o ensino remoto e a distância, mas deu tudo certo. E, assim, a gente Eu foi remoto para estudante de medicina, mas estudante de medicina. eu que ainda tenho vários filhos, mas tenho um de 11 anos, ah, Hum, ele aprendeu o ensino remoto e foi interessante, que foi um pouquinho difícil, mas pegou bem. Eu não sei se a sim. escola já tinha, ele estuda na escola Andrews aqui no Botafogo, a escola já vinha se treinando para isso, então foi mais fácil. E Essa faixa etária, 11 anos, eu acho que, assim, aceita um pouco melhor, né? Os menorzinhos que foi mais complicado. complicado, né? É. Atenção, né? E agora os meus alunos Faculdade. da faculdade, né, da graduação, eles, assim, eles ficaram muito tristes, muito mesmo. E, assim, de estar à distância, queriam voltar. E a cada momento, assim, eu passava o conteúdo e depois tinha um momento, assim, de saúde mental, né? Da gente conversar sobre a dificuldade que cada um estava tendo naquele momento. Kátia, Muito você sabe que complexo. conversamos com uma psicóloga há poucos dias, a Luísa de Castro, que é excelente, ela faz muito essa área de adolescência, e ela Sim. falou que foi incrível a repercussão assim psicológica nessa faixa de adolescente, 15, 12, 15, 20, até o Sim. eles Pela ficaram, Organização Mundial de Saúde é de 10 a 20 anos, isso. então, eles ficaram muito aterrorizados, mais até Sim. do que os adultos e do que até, enfim, alguns idosos ficaram também, mas esses foram muito impactados. Achei isso um pouco curioso, né? Porque geralmente eles são mais extrovertidos, mais. Hum. Pois é, mas nós que lidamos com adolescentes sabemos disso, que existe a importância do desenvolvimento deles, a socialização faz parte desse desenvolvimento. É um momento que muitos estão buscando mais coisas fora da sua casa, né? Fora da família, que é quebrar um pouco as tradições familiares para crescer, né? E busca os seus pares. E aquele contato físico de pegar, de abraçar, de andar, trocar de uma mochila, trocar de a roupa, um moletom, uma coisa assim. Isso aí foi, né? Parou, não tem mais, anulado. A atividade física, né? Muitas, desde os pequenininhos já tem atividade física, mas assim, na adolescência muitos estão atletas, né? Ou mesmo fazendo uma atividade física importante e sequencial, e isso de repente também parou. Você imagina essa energia, todos esses hormônios todos, e você na frente de um computador ou de uma tela ou em casa. Eu digo outra coisa curiosa que me espantou, é que eles ficaram com muito medo. Eu Sim, falei com medo. filhos de 20 anos e outros filhos de amigos que têm 15, eles ficaram assim, criticando os pais que saíam. Eles ficaram Certo. muito apavorados com essa dúvida, muito impressionados, mais do que nós. Eu também percebi isso, tanto com os meus alunos, quanto no dia a dia também dos adolescentes ou das pessoas que a gente tem contato. Porque eles têm um acesso à informação muito ampla, né? Eles buscam informação. E você sabe, Marcelo, que a informação nem sempre foi de qualidade, né? É Houve muitos boatos, muita muita fake ambígua. news. E a mídia, assim, para o bem e para o mal, ela também teve um papel muito, assim, dramático nessa informação, né? Eu Então, achei era, às vezes era uma negativo informação correta, mas uma informação esmagadora.
É. Isso também, houve um excesso, uma overdose de informação ruim, Concordo né? plenamente com você. Concordo Sim, plenamente. A mídia, na minha opinião, fez um desserviço. Em vez de informar sim. como prevenir, como tratar, quando procurar um médico, ela só mostrava um cadáver. Olha um cadáver, olha um cadáver. E isso assusta muitas pessoas, né? Sim. Eles mudaram o discurso um pouco no meio do caminho. Eu acho que houve um entendimento que era importante mostrar também as pessoas que saíam bem, Claro. os níveis de contaminados e as pessoas que eram recuperados, né? Isso é importante falar, né? Você que é professora de pediatria e lida e clínica, como foi a incidência em criança? Porque em adulto, eu trabalho nos hospitais de adulto, eu vi uma forte incidência, principalmente maio e junho. Sim. Começou a cair drasticamente. Mas e criança? Como é que foi essa epidemia no lado infantil aí? A epidemia em si foi bem menor, né? Nós tínhamos um número assim de mais ou menos pelo SBP, os dados da SBP, da Sociedade Brasileira de Pediatria, em torno de uns 4.000 infectados no Brasil e óbitos em torno de uns 400, mas sempre com crianças que tinham alguma outra morbidade, né? Alguma outra doença. Porque, diga-se de passagem, foi muito comum, claro que não é uma regra absoluta, mas foi muito comum no adulto. Morreram Sim, muitas pessoas que tinham diabetes, que tinham obesidade, doença cardíaca, tal. Agora, exatamente. 4 mil crianças num universo de 200 milhões, que a gente estima aí, então 40 milhões de crianças, sei lá, é Uhum. um número bem baixo de É um infecção, né? número Por que baixo. que respeita as Agora, crianças? oi, como? Por que esse vírus respeita as crianças? Pois é. Tem umas teorias da questão da angiotensina 2, que as crianças têm menos essa proteína, esse receptor do vírus. Tem algumas doenças, algumas pesquisas que vão apontando para esse lado. Tem a questão do isolamento. As crianças cumpriram o isolamento, muito. Aquele isolamento, aquela fase inicial, não ter ido à escola, esse medo do contato com os mais velhos, até para passar o vírus para os avós e para os cuidadores mais velhos. Então, assim, o que nós tivemos nas crianças, uma coisa muito boa, muito positiva, é a epidemia de saúde. Os atendimentos foram assim, as infecções respiratórias diminuíram assim drasticamente, aquele Não, elas contato estavam menos expostas, né? menos expostos, Mas, ao exatamente. mesmo tempo, veja bem, a, a gente conversou antes sobre isso. Aqui nós moramos num país que tem diversas realidades. Então, Certo, as pessoas menos favorecidas, as crianças não tiveram isolamento. Elas ficaram junto com os pais, com as mães, com o tio, mora todo mundo numa casa só. certo, mora tudo numa casa só, mas eles não estão. O fato de não ter ido para a escola e entrar também com outras crianças, isso ajudou bastante também. Sabia? Ajudou, né? E eu acho que as crianças, elas vão sair dessa. Se a gente fica brincando, a gente quer acreditar que as pessoas vão sair melhores. No caso das crianças, elas vão sair com uma noção, mesmo as menos favorecidas, eu acho que isso é uma coisa geral. Vão sair sabendo lavar as mãos, sabendo a higienização, sabendo usar as máscaras. Eu acho Melhorou que a isso aí, educação sanitária. exatamente. Eu acho que Muito elas interessante. aprenderam. Aprenderam, e o que eu acho interessante, eu digo sempre aqui, eu e minha mulher, a gente faz muito projeto com relação ao meio ambiente, preservação de animais, com as onças do Pantanal, com a arara azul, com alguns animais da África, e ela escreve livros infantis. Que E, legal. então, a ideia do livro infantil, isso é um conceito meu, não sei se é verdadeiro, é que eu acho que você, educando a criança, ele educa o pai. Pai, não vai matar a onça porque, na Uhum. verdade, ela vai fazer falta. Não vai matar o rinoceronte porque o chifre não serve para nada. Então, a gente faz esse livro e eu tenho a impressão que agora a criança educada de lavar a mão, ela vai te cobrar. Mãe, você não lavou a mão? Eu acho Isso. que... É aquela É, percepção que você teve, que a gente falou no início da live, né? Que eles estão um pouco mais medrosos e um pouco mais informados, mas eles também estão cobrando a atitude dos adultos, eles estão né? mais conscientes, Atitude. né? E eles não...
e eles não têm assim, aquela vergonha de falar. O adulto fica melindrado de te cobrar, e ele fala, mas você não lavou a mão? Ele fala Isso. direto, né? A É criança álcool tem gel. a pureza, né? Ela vai e fala direto. Interessante isso, né? Exatamente. E até esse medo da máscara em relação à máscara. Ah, eles não vão usar. Olha, gente, o nariz coça com aquela máscara. A questão é a seguinte: explicar a importância e não dizer que a máscara está errado, que tá aquele adulto que chega em casa, ai que saco, vou tirar essa máscara. Não é por aí, né? Nós somos de uma geração que não usava cinto de segurança, né? É Agora é verdade. automático, né? Automático. E, né? E Airbag e segurança, ninguém mais tem carro sem isso. exatamente. Não, é. E nós, as crianças asiáticas já estavam usando máscara, né? Já é um hábito. É. Então, a Aliás, isso é parte. uma coisa que a gente devia alertar os pais que estão nos assistindo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pergunta dos interessantes e eu vi agora o Sérgio Rotier, que estava assistindo a gente, é um dentista, o maior dentista do Brasil, o Sérgio Rotier. O Sérgio Que honra. já ficou, e tem que lembrar que aqui no Brasil, nós que somos ciclistas, eu e minha mulher, temos muito cuidado com o capacete. E no Brasil não é obrigatório no ciclismo. Você vê as pessoas, principalmente entrega de comida, iFood e outros, Rappi, Sim. iFood e outros, de Itaú sem Outros. capacete. E a gente sabe que o jovem morre de trauma. Nossa, as causas externas nessa faixa etária de adolescente é a primeira causa. Disparado. Então, lembrar quem tem criança que tem que estar sempre de capacete, devia ser lei no Brasil, como é em alguns países da Europa e na própria América, que o cara chama sanção de capacete, te dá uma multa. Você lembra quando começou o patinete, Nossa Senhora, aquilo ali foi uma loucura, né? As pessoas Foi caindo, caindo. né? E traumas grandes até, ortopédicos e TCE, enfim, Kátia, traumatismo fizeram uma crânioencefálico. pergunta na tela, até perdi o nome já, mas a pessoa perguntou se a criança que tem asma é grupo de risco no Covid. Olha, as doenças respiratórias, de uma maneira geral, elas têm que ser acompanhadas de uma maneira mais próximas, com certeza. Mas o risco é normal, o risco é igual, o risco da exposição é igual para todos. Mas uma criança que tenha questões respiratórias é uma criança que tem que ser vista com cuidado maior. E Como o que falou é algum pneumologista. importante? O que é importante? Fazer o seu tratamento habitual. Se ela tem uma asma, a asma pode ser moderada, leve e grave, né? Então, as crianças com asma leve já podem estar com um menor risco, digamos assim, de evoluir para uma questão um pouco mais grave, mas, assim, fazer o seu acompanhamento, usar a sua medicação, que a gente chama de intercrise, né? Claro. A gente que Quer está dizer, nos na verdade, é o assistindo. que dizem. Eu entrevistei 3 pneumologistas, o João Pantoja, Marcelo Kalisten e o Davi Nigri. Conheço os três. Então, pronto, os 3 falaram assim, se tiver tratado, não. O importante é que muito asmático não entende que tem que tratar. Tem que tratar. Você não está tratando, ele vai ter um risco maior porque não está tratando, como adulto e criança. A questão é tratar. Porque O que acontece? Olha só, pergunta interessante aqui. A Denise Obeide pergunta a você o seguinte, se o bebê não usa máscara, ele pode pegar Covid? Olha, quem passa para o bebê é o adulto. Já começa por aí, né? Então, assim, são os adultos que cuidam daquela criança que tenham as medidas de isolamento quando saírem de casa, no seu dia a dia, né? Evitar o beijinho, aquele beijinho gostoso, claro, né? Aquelas bochechas que a gente tem vontade de beber. Não dá para acontecer. Só as pessoas de dentro de casa, né? Sair com o bebê não vai sair, não levar do pai, do avô, do tio. Eu sou, né? Com essa diminuição do número de casos, as pessoas estão andando. É importante que a criança vá para o ar livre, que a criança comece a ter algumas atividades fora de casa. Mas o que não mudou, é um chavão, é um clichê, mas é o novo normal, é a busca de chegar à normalidade. E com isso, não dá para ficar que as pessoas se aproximem do bebê para beijinho no rosto. Não dá. Claro. Está bem claro isso, está bem claro. Olha, a Dani Vanzan, ela foi residente da UERJ, ela é anestesista,
trabalha comigo há 20 anos, mais de 20 anos. A Dani pergunta se ela fez cirurgia cardíaca também, anestesia, viu algum caso de doença de Kawasaki em criança e se dá para explicar em termos leigos o que é isso. Kawasaki, o Chapa só quer aquela motocicleta. É o nome do médico, né, que descreveu a doença, que é assim... O que acontece? O Kawasaki é uma doença reumatológica, né, que é uma inflamação, digamos assim, de vários locais do organismo, né? Então, o que nós vimos é o seguinte, é uma síndrome infecciosa multissistêmica, que pode acontecer em vários locais do organismo, digamos assim, mas que a gravidade maior é no coração, quando acomete o coração, né? Porque pode levar até aneurisma. Exatamente. Coração envolto numa bolsinha, né? Exatamente. E foi descrito, sim, aqui no Brasil, sim, aqui no Rio de Janeiro, sim. Nós fizemos na Sociedade de Pediatria algumas videoconferências em relação a isso, com o grupo da cardiologia, com o grupo da reumatologia, e nós acompanhamos essas crianças de perto. Foram raros os casos, mas realmente aconteceram. Aconteceram, né? Mas raros é bom. Quando a coisa é rara é porque, enfim, não é uma coisa para a gente se apavorar, não vai acontecer tão frequentemente. Tem uma moça aqui, Tatiana Sá, te pergunta uma coisa interessante. Alguns hotéis já reabriram. Como fica a questão do banho de piscina nesses lugares? É perigoso? Devemos evitar? Eu acho que ela está se referindo especialmente a filhos, né? Olha, alguns condomínios que têm piscina também abriram e com número restrito. Aí vai muito do bom senso, né? Eu acho que assim, velho bom senso. Quem está doente não pode. Já começa assim, qualquer que seja a doença, né? Então, não sei, será que precisa realmente? Aqui na questão, será que precisa levar uma criança a um shopping? Tá, é o lazer. Puxa, tem tanta coisa ao ar livre bacana para se fazer, né? Parques foram reabertos agora, né? Parques foram reabertos. A orla na parte de cima. Pode buscar caminhar. Os horários alternativos. É melhor, porque a piscina tem a tendência a um certo contato maior, querendo ou não, né? Na praia, a criança brincando, ela vai se aproximar, né? Teve outra... Cara, fizeram uma pergunta, também, desculpa, eu me lembro o nome agora, mas você, nesse período, agora tem que evitar as vacinas de outras doenças? Não, evitar, não. Pediatra xiita com duas coisas. Amamentação, né? Aleitamento materno, né? Que agora, agosto, vem o Agosto Dourado, que é o mês que a Sociedade Brasileira de Pediatria vai fazer uma grande campanha a favor da amamentação, como sempre, como todo ano. E vacina. Tem que vacinar. O que aconteceu? Muitos pais ficam com medo até o próprio contato, né, da ida ao posto de saúde ou a ida a uma clínica de saúde de vacina. Ficou com medo de levar sua criança, seu bebê, sua criança para vacinar. Mas é importante vacinar. E principalmente na influenza, né? A campanha foi extensa, nós conseguimos na população geriátrica uma grande adesão, então realmente muitas, foi assim uma adesão maravilhosa, né? Mas as crianças não foi assim que a gente ainda esperava, pode melhorar. Por quê? Dentre outras coisas, uma das coisas que quando chega uma criança com um sintoma respiratório, com uma febre, em qualquer local, qualquer emergência, ou no próprio pediatra, o pediatra vai perguntar como é que está a vacinação. Olha, H1N1 já tomou. Então, a chance de ser H1N1, de ser influenza, é muito menor. Então, já dentro daqueles nossos critérios de diagnóstico, a gente, com esse dado, já nos ajuda bastante. Uma outra coisa, eu adorei você ter falado sobre vacina, é que todas as nossas vacinas, de uma maneira geral, sarampo, hepatite, HPV, todas elas estavam muito menores. A gente não conseguiu
conquistar a meta aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, em especial. Então, tem muitas crianças que não estão vacinadas. Então, nós temos que mudar isso, né? O pediatra, o médico... A mensagem é, não tenha medo, vacine seu filho. Vacine seu filho, isso, sempre. Tem Não, a a caderneta... pandemia deixou as pessoas assim, como a gente tinha falado, a imprensa assustando, o cara não sai de casa para nada, não vai vacinar, não vai tomar injeção, porque, sei lá, não tem nada a ver. Os laboratórios de vacina estão preparados, estão preparados. Sabem lidar com isso. E o nosso sistema público também. As clínicas de família, as clínicas do município estão todas assim, com bastante vacina mesmo. Tem vacina para dar para as crianças. Bom saber disso. Você acha que... eu vi alguns protocolos, assim, a gente vai falar muito por alto, mas o protocolo da vacina da AstraZeneca, da Pfizer, da Moderna americana, muitos protocolos estão vacinando apenas as pessoas de 15 a 35 anos. Sim. E então, em alguns locais não foi concedido de fazer a vacina para criança ainda, né? Não estou dizendo a vacina do Covid no laboratório, começando os testes clínicos, já fase 3, né? Tem uma fase 1 que, quem não sabe, né, da medicina, né, que você experimenta em animal, depois você faz fase 2, que é um experimento num grupo pequeno de pessoas para ver a segurança no ser humano, e agora já está na fase 3, em que estão fazendo grupos grandes de recrutamento de 1.000, 5.000 pessoas, e eles estão evitando os mais velhos e as crianças muito novas, né? Mas você acha que depois, quando se ela vier, essa vacina vai para todo mundo, ou você acha que vai ser uma vacina meio restrita? Acho que vai ser para todos. Acho que eles vão fazer esse grupo. Ele realmente é um grupo de estudo e, assim, até por alguns protocolos realmente internacionais, se privilegiou de 17 a 55 anos, muitos, assim, para ter uma margem de segurança maior, inclusive. Mas eu acredito que quando tiver realmente for liberada, acho que vão vacinar todos, todo mundo. E me diz uma coisa, tem um assunto que está muito em voga agora, que é a reabertura das escolas, né? Certo. Então, exatamente, Dona Isolda, uma querida cliente minha, pergunta a você, ela é avó, e ela pergunta aqui, qual a sua opinião, vamos dividir, creche, escola primária e escola secundária. Você tem opinião diferente? Como é que você vê essa abertura? É diferente, é um pouco diferente. Na realidade, a creche, até porque assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, seguindo até o protocolo até da Academia Americana, não está fazendo, não preconiza, né, a Organização Mundial de Saúde também, máscaras para menores de 2 anos. Né? Então, não se usa máscara, né, para menores de 2 anos. Se usa, quando tem que usar o face shield, alguma coisa assim. Mas os pais têm que trabalhar. Então, assim, e com quem deixar essas crianças, esses bebês, né? Então, assim, teoricamente, seria o último grupo a voltar, por conta desse contato de troca de chupeta, de abraço, de beijo, de lamber, de a professora ou quem está lá acolher essa criança, uma criança que ainda chora, que ainda pede colo, né? Então, mais difícil. Agora, sim, as crianças maiores já escolar, né, faixa etária escolar, esse já com medidas bastante assim, a escola se preparando, professores também com condições de trabalho, né, com equipamentos e com toda a distância, com toda a estrutura. Um guideline para as escolas, tipo assim, vamos começar com 1/3 das crianças, ou um grupo, metade vai no dia segunda, metade vai na terça? Houve algum protocolo da sociedade? Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez algumas recomendações, algumas diretrizes de várias que estão você pode ter acesso pelo site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem lá uma aba para os pais e para os pediatras e médicos de uma maneira geral que podem ter acesso. A Prefeitura do Rio de Janeiro fez as regras de ouro
em relação a esse retorno das aulas, né? Que existe todo um preparo das escolas em termos de locais para ter álcool gel, em relação ao distanciamento, em relação à alimentação dessas crianças. As crianças não Então, a podem... prefeitura já está implementando isso. Tá, sim, a prefeitura está implementando e o Conselho Estadual de Educação também convidou a sociedade brasileira, a SOPERJ, né, no caso, professores, educadores, para discutir em relação a esse retorno. Inclusive, a Sociedade de Infectologia está junto disso, e o Manguinhos também fez uma recomendação, a Fiocruz também fez uma normatização que está no site deles, qualquer pessoa pode acessar, e que a gente chama dessas regras de ouro, que é o distanciamento, o uso de máscara e a higiene, né? Uma higiene constante. Não, acho que o grande risco, quer dizer, o risco maior deve ser para o professor, para o ensinante, né? O cuidador da escola, o gerente ali, porque essa pessoa que tem contato com 500 crianças, adolescentes, e ele proteger melhor para dar essas aulas, né? E eu não sei se eu vi se foi no sindicato americano, de algum local, que iam implementar as aulas, e o sindicato de professores falou, não, nós não queremos dar aula ao vivo agora, presencial. Sim. O receio de ficarem doentes, né? O sindicato aqui, até onde eu sei, ele se preocupa muito com isso, com a integridade dos seus né, dos professores, de uma maneira geral. Tem a questão do transporte público, tem a questão dos equipamentos, se a escola vai realmente fornecer os equipamentos. E você sabe que, assim, infelizmente, é um gargalo, né? O transporte público, né? BRT, metrô, ônibus, eles tiveram tempo para se preparar para esse retorno, né? Isso aqui dá uma pena, assim, porque tiveram tempo para se preparar. Kátia, eu acho que eu passei duas fases, eu como profissional médico e ser humano. Primeiro, eu achei que após a pandemia, os nossos governantes, deputados, que afinal de contas a gente depende muito dos deputados estaduais e federais, que são eles que fazem as leis. E eu esperava muito mais deles. Eu esperava assim, você agora tem que fazer uma oferta triplicada de BRT, para que a pessoa ande mais vazia ali, né? Você tem que triplicar a oferta do transporte público. Mas, infelizmente, nessa primeira fase, eu falei, essa pandemia vai trazer isso. Agora já não estou tão animado, porque eu vi que nada mudou, eu vi que eles protegeram não sei quantos bilhões para a campanha de eleição, quer dizer, um fundo de eleitoral, sei lá qual é o nome, quer dizer, se isso fosse aproveitar nossos hospitais, Sim. É tão pouco para um hospital melhorar 100%, né? Mas não vi essa mobilização pelos deputados estaduais, federais, vereadores, não vi grande mobilização. É verdade. É uma pena. É uma pena. Eu pensei que era uma oportunidade, né? Sabe, aquela hora da mudança do jogo, o cara fala assim, poxa, a gente tem que se preocupar com as pessoas menos favorecidas, né? Vamos... É tanto só para ali para dentro aquele reinado, né? Isso é uma coisa triste. Os ônibus poderiam ter colocado um acrílico entre um banco e outro, se preparar, né? Aumentar a oferta, colocar o álcool gel, higienização de uma maneira geral. Isso aí, mas veja bem, eu acho que poderia por uma conscientização do empresário e poderia por uma lei da prefeitura. Olha só, tem que ter uma barreira, igual caixa de banco, tem que ter uma barreira ali, você não pode falar. Tem que ter o álcool gel na entrada e saída do ônibus. E isso poderia ser tranquilamente uma determinação da prefeitura, do governo do Rio de Janeiro. Ajudaria bastante. E todos já têm cartão, já tem o cartão. Então não vamos ter, não vai. Oi? O Rio Card. O Rio Card, poderia ser. Então a pessoa não precisa mais ter dinheiro. Exatamente.
Mas nossos governantes realmente, né, deixaram a desejar nesse ponto. Então, voltando à escola, o professor ele tem que estar seguro também, né? Porque nós já conversamos anteriormente, nesses países que voltaram, muitos que se contaminaram foram justamente essa classe, né? E as crianças não, né? Então, a maioria das crianças que nesses países que já voltaram fluiu bem, e nos professores que realmente que aumentou um pouco o número de casos. Você já está respondendo a pergunta de uma pediatra, grande pediatra amiga minha, que mora em São Lourenço, Minas Gerais. Olha, A Carla, ela fez residência aqui no estado da Lagoa, eu acho. E a Carla fala para mim assim, diminuíram muito nesse isolamento as viroses, postos de saúde, consultórios mais vazios. Não seria melhor isolamento? Mas é como você falou, os países que voltaram à escola, que, principalmente do norte da Europa, Suécia, Noruega, Dinamarca, eles esperavam ter um surto e não tiveram. Como você falou, explicou agora. Na verdade, houve uma contaminação maior dos professores, dirigentes. Então, eu não sei se essas crianças vão poder ficar em casa para sempre, né? As crianças estão sofrendo muito. O que tem de relato de agressividade, de crianças que regrediram, crianças que já estavam fazendo, os menorzinhos, né? Que já estavam evoluindo dos marcos de crescimento e desenvolvimento. Houve uma regressão. Por parte dos adolescentes, existe um sofrimento também muito grande, né? E as precisam desse convívio, né? Precisam. E as relações interfamiliares estão complexas, porque você está pegando. São pais que estão ali preocupados com a questão de saúde, em primeiro lugar, do filho. Tem a questão também do aprendizado desses filhos, que assim, o pai, né, os pais querem, né? O ensino é uma obrigação. Então, assim, existe uma pressão. E assim, existem crianças que estão vivendo em famílias com violência intradomiciliar, o que aumentou de número de feminicídio. As pessoas falam do feminicídio, mas as crianças estão assistindo naquele dia a dia aquela violência familiar. Claro, claro. Então, a escola, muitas vezes, é um suporte para essa criança, um local até onde ela vai contar o que está acontecendo na casa dele. Claro. Né? É o suporte para a criança, é o convívio. Não, eu já vi até uma piada que é horrorosa, mas eu vou contar para você aqui em público. Olha só. A criança vai almoçar com o pai e com a mãe, e aí surge uma dúvida, ela fala para o pai e para a mãe: mamãe, eu fui adotado? Aí a mãe responde: ainda não, meu filho, eu coloquei o anúncio hoje. Que loucura. Terrorismo com a criança. Terrorismo, né? Terrorismo. Olha aqui, voltando a sério, a Roberta pergunta a você: a escola da minha filha avisou que os pais vão poder escolher se querem levar a criança ou continuar com aula online. Moro no Rio, acho que, tendo a sua opinião, o melhor é continuar em casa. Concorda com a Roberta Ferpam? Olha, Roberta tem que conversar com o pediatra. As crianças estão saudáveis, estão vacinadas, estão saudáveis, não é nenhum grupo de risco em relação a diabetes, alguma doença de imunidade. Então, pode voltar, né? Desde que a escola também faça o seu papel. Mas as escolas que estão, tanto as públicas quanto as privadas, no primeiro momento vai voltar mesmo a privada, mas as públicas estão se... Há um cronograma para a escola pública voltar? Existe dentro do município, tá conversando aí com o Conselho, né, de Educação, e pensando nesse retorno. Eles tinham feito um cronograma, mas acho que foi estendido, né? Porque também tem isso que angustia os pais, e pediatras, e colegas médicos. Os poderes não se falam, né? As instituições estão falando discursos diferentes.
Aí não tem nenhum, né, é o federal, estadual e municipal. Não está havendo uma sintonia nesses discursos. Isso aí dá uma grande apreensão aos pais. Então, em relação ao público, vamos esperar o cronograma do município e do estado. Em relação aos particulares, que parece que o estado liberou a partir do dia 5 de agosto, depende da confiança que aqueles pais depositam naquela escola. Vá lá e eu aconselho que os pais conversem. Vai depender muito também, vai depender muito da informação que receberem. Exatamente. Via governo, via televisão, a pessoa tem que se sentir segura, tem que ter uma informação real. Falando nisso, qual é a tua visão hoje da pandemia no Rio, pelo menos na nossa cidade, no Rio de Janeiro? Em que fase nós estamos? Está diminuindo, assim, aqui pelo menos os números de internações, o número de procura nos atendimentos. Meu hospital, por exemplo, Pederneisto, nós chegávamos lá, tinha uma fila de ambulâncias. São quantos leitos de pediatria que vocês têm lá? De pediatria, nós temos pediatria geral e nós abrimos leitos para Covid também. Olha, realmente eu não tenho essa informação precisa. Eu posso dar assim, falar pensando aqui, acho que são 20 leitos, mas nós temos leitos. O que acontece? Nós temos uma estrutura complexa, um hospital terciário. Então, tem neonatologia, tem CTI pediátrico, tem a enfermaria de pediatria geral, tem os leitos de isolamento e ainda nós abrimos uma enfermaria de Covid. Então, realmente, o número total eu não vou saber te dizer. Internadas ainda, não? Crianças internadas? Com Covid tem? Criança internada com Covid ainda, não é, hoje? Até semana passada, sim. Mas essa semana eu não me atualizei. Vou pedir desculpa para você. Caiu muito, né? Caiu, mas caiu. Caiu bastante. Caiu, sim. Caiu bastante. E as que estavam internadas já tinham alguma também comorbidade que as faziam ficar mais tempo internadas. Tem várias, nós temos crianças assim com outras questões, né? Você viu muito problema nutricional nas pessoas menos favorecidas? Desculpa, nos grupos. Vou aumentar aqui. Nos grupos menos favorecidos, você viu muito problema nutricional nas crianças por causa do Covid, se alimentando mal? Não, assim, de uma maneira geral, a gente sabe que a merenda escolar fez falta, né? A merenda, o apoio que a prefeitura dá em relação à distribuição de alimentos, isso realmente fez falta. E está fazendo, né? Algumas escolas conseguiram fazer essa distribuição, mas realmente isso é muito triste, né? Tem um elogio àquela ONG chamada Gerando Falcões. Sim. E eles conseguiram várias doações, entre eles até o próprio Guilherme Benchimol do XP, de 30 milhões, e eles conseguiram alimentar 300 mil famílias nesse período. Foi um fato muito marcante, elogiável, acho que vale a pena a gente mencionar. E agora tem uma campanha da Gerando Falcões, até que eu me associei, em que você pode oferecer internet a algumas famílias. Isso, adotar então, uma... Adota uma, duas, sensacional. 4 famílias, e eles fornecem internet a essas famílias para que as crianças Sim. possam ter a sua educação online, mesmo morando em comunidades. Não, o trabalho dele é belíssimo, né? Então é uma propaganda que faço, eu já entrei lá para adotar umas famílias. Quem puder também entra lá para dar internet às populações. Amanhã ele vai fazer uma live. Quem? Também, né? Isso mesmo. Eu fiz uma com eles aqui. Que bacana. Foi muito interessante, muito interessante. Bacana. Com o Edu. Olha aqui, a Carla lá de novo, a pediatra, perguntou a você se alguma criança que você viu com Covid na UERJ precisou de UTI. Sim, precisou. Precisou sim. Precisou de UTI, problema respiratório. Sim. Saiu bem. Saiu bem. A maioria saiu bem, né? Mas assim, quando...
pelo menos nos adultos que eu vi aqui, a mortalidade não foi muito alta. Em todos os Sim. hospitais aqui da Zona Sul que eu milito, que eu trabalho, a maioria foi menor de 10% a mortalidade. E geralmente muito associada a doenças associadas, né? Problema de diabetes, como a gente comentou ainda há pouco, né? Como a criança tem menos esse tipo de problema, né? Criança que diabetes tem um diabetes muito grave. Criança renal crônica Renal já é crônica, grave, né? exatamente. Aí já são crianças que, se realmente tiver outra doença, fica mais difícil o controle, Uhum, né? exatamente. Crianças imunossuprimidas de alguma maneira Enfim, também, crianças com doenças hematológicas, doenças é. Eu não genéticas. Você conversei, eu sabe que não o conversei hospital com o pessoal. terciário, desculpa, o hospital terciário tem os ambulatórios, nós temos ambulatórios fortes de doença genética, doença cardíaca, reumatológica. Então, Vocês têm setor de oncologia pediátrica? temos oncologia, que é ligado à hematologia, oncohematologia. Deu para notar se esse grupo sofreu mais da Covid? O grande, o cuidado maior que o hospital teve é dessas crianças não perderem o seu acompanhamento clínico, né? Porque até com o medo de se infectar, né? O hospital ele cancelou todas as consultas eletivas, mas essas crianças da hemato, né, e da oncologia, eles tiveram acesso Precisavam ser ao vistas, hospital. né? É. Olha aqui. Obrigado ao Sérgio Cabral, que está nos assistindo. Foi quem nos apresentou. Obrigado, Sérgio. Sim! Foi Kátia está ex-presidente da maravilhosa. SAPERJ. A gente, quando tiver mais tempo, vai repetir outra live, porque as mães precisam muito dessa orientação. Né? É, Tem muita gente que não tem acesso à internet e tal, que viver só na televisão fica apavorado. Eu acho que aqui a gente pode falar de uma maneira informal e informativa, de uma maneira que a gente exatamente. a realidade médica de dois profissionais que estão trabalhando no dia a dia e ver que as coisas não estão tão mal assim. A Covid está indo embora e, se Deus quiser, não volta nunca mais. Tomara. Tirar o visto, cortar o visto da Covid. Mas eu acho que os adultos têm que fazer o papel deles aí do isolamento, de usar máscara, saber que você está protegendo a outra pessoa, né? Eu acho que isso aí é tão importante, né? As pessoas tomarem essa consciência, né? Da importância do uso da máscara, da higienização, da etiqueta social aí em relação ao Covid. Olha só, tá faltando só 2 minutinhos, aí isso aí que eu vou. Isso. Já quero convidar vocês todos que vai ter às 19 horas uma live no Instagram da Soperge, E que como é a que gente chama se. o PERJ? É Soperge RJ. SOPERJ. Soperj. Isso, Soperge. E tem um outro Soperj. RJzinho no final, Soperge RJ. Tá? RJ. Então, vamos É, botar todo mundo aqui para assistir. E eu queria te agradecer muito. Eu queria que você desse só para. Sei que você tem que se preparar. Tem um sim. minutinho, dar uma mensagem final em relação criança e volta à escola. Dá um conselho para os pais. Olha, conselho para os pais. Muito importante, paciência com as crianças. Porque as crianças e adolescentes, se você está estressado, sua criança, seu adolescente, seu filho está estressado também. Então, assim, tenha paciência com aqueles até assim, regressão de comportamento. Ele vai estar irritado, ele vai estar chateado, ele vai chorar mais, ele vai estar mais aborrecido. Então, muita paciência com ele. Isso é muito importante. Cuide de você. É meu segundo, né, conselho, dica. Cuide de você, porque quando você cuida de você, você pode cuidar do outro. Então, cuide da sua saúde mental. Cuide, né? Tente não explodir, tente cuidar de você próprio. E a terceira coisa é muito cuidado com as informações falsas. Na dúvida, pergunte ao seu pediatra. Na dúvida, pergunte ao seu médico. Evite que essas crianças tenham superexposição à televisão em relação também às notícias ruins, às notícias Negativas. agressivas e à violência. Então é Bom, isso.
Vacinem as suas crianças também. Muito obrigado, muito obrigado. Em meu nome, em nome da Itamucino, que nos convidou ambos para fazer essa live. Eu espero que a gente possa repetir com mais informações para a gente levar assim, de maior alcance para as mães entenderem essa volta à escola, a volta ao parque, isolamento, respeitando essas regras que você falou de higiene. Foi maravilhoso. Obrigado a você, obrigado ao Sérgio, que nos apresentou, e todos agora na Soperj RJ Na para nossa assistir. live. Soperj. Hoje é o dia do pediatra. É o Parabéns. dia do Um pediatra. beijo no Parabéns. Parabéns aos colegas que estão me assistindo. Não E, é? assim, sua mulher, que é escritora de livros infantis, aí, de sustentabilidade, de natureza, depois ela manda para a Soperj lá Vamos para a fazer um gente contato, a gente vai divulgar. mandar para você uns livros. Se chama Tatiana, ela. Tatiana vai te mandar uns livros para você ler com as crianças aí. Tá bom? Obrigada. E Obrigada essa mais live uma fica vez. gravada no IGT da Itamucino e depois vira um filmezinho no YouTube. A gente pode rever essa live depois. Tá? Sucesso na sua live. Parabéns e um beijo no coração. Tá, obrigada. Parabéns a todos os pediatras. Tchau. Tchau.